A literatura de cordel é uma forma de criação poética de origem popular, escrita em verso. Impressa artesanalmente em papel jornal, os livretos são ilustrados com xilogravuras desenhadas por capistas. Os folhetos de cordel começaram vendidos nas feiras livres do Nordeste brasileiro. Eram expostos pendurados em cordões, daí surgiu o nome cordel. Vamos conhecer um pouco da vida e obra de João Gomes Sobrinho, Chechel. Nasci no sítio Lages, 3 quilômetros para Santo Antônio. Aí quando eu voltei, lá de Taipa, não tem piso de cimento, é de barro batido. Na minha época não tinha escola no sítio. De Santo Antônio para Lages é 3 quilômetros. Papai não deixava eu ir sozinho. João Gomes Sobrinho, Chechel, nascido em 13 de maio de 1938, aqui, no sítio Lages, município de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. Filho de Eliseu Gomes da Silva e Genuína Gomes da Silva. O único sobrevivente entre 17 filhos do casal, tendo em vista que os seus irmãos faleceram ainda na infância. Nesse tempo tinha os vendedores de cordel cantando na feira e os matutos comprando os cordéis para trazer para casa e chamar quem soubesse ler, que eu aprendi a ler lendo cordel. Para mim, a literatura de cordel é um meio de comunicação. Eu com uns 800 cordéis. Naquela mangueira rosa foi a minha academia, nela aprendi poesia na maior tranquilidade. Eu tinha inveja de quem lia e escrevia, aí pedi a papai um livrinho chamado A Carta de ABC. E quando encontrava uma pessoa que sabia ler, papai me ensina aqui. Quando eu comecei a ler livros de Cassimiro de Abreu, livros de Castro Alves, livros de Machado de Assis. E a cantar aprendi com os cantadores que eu cantava na minha comunidade. Os versos que eu tenho feito de minha propriedade, eu agradeço a meu pai porque me deu liberdade de eu assistir cantadores na minha comunidade. Desde cedo, Chechel demonstrou interesse pela poesia, improvisando rimas e encantando-se com a sonoridade das palavras. Que eu vivo dela, sem deixar a agricultura, que é poesia também. É importante sonhar. Eu toda a vida sonhei. Meu sonho realizei, soletrando beira-mar. Aprendi sem perguntar a resolver meu problema, olhando o sol cor de gema e a lua cheia de graça, dando expansão que eu faça do que eu quiser um poema. Devido à sua habilidade melódica, recebeu o apelido em referência ao pássaro Chechel, conhecido pelo seu canto versátil. A liberdade que tenho aqui, o silêncio que tenho aqui. Para onde eu me viro aqui é poesia. Para mim, toda a vida a minha maior inspiração vem da natureza. Porque tem tudo quanto é poesia. Seu doutor, eu não desejo sua mansão na cidade. No meu rancho sertanejo, tenho uma felicidade. Enquanto você assiste aquele cenário triste na sua televisão, eu contemplo a natureza, admirando a grandeza do autor da criação. Autodidata, Chechel enfrentou dificuldades para aprender a ler e escrever. Carregando uma cartilha do ABC em seu chapéu, buscava conhecimento de quem ele encontrava. Aí me criei sem escola.
mas tinha muita inveja de quem sabia ler. Mandei papai comprar uma carta de ABC para mim e eu colocava debaixo do boné quando encontravam no caminho do roçado, aonde fosse, encontrava uma pessoa: senhora sabe ler? Sei. Me ensina isso aqui. Essa determinação o fez se aprofundar na literatura de cordel, tornando-se um renomado poeta e declamador. Ao longo de sua vida, Chechel escreveu mais de 800 poemas de cordel, abordando diversos temas como sua terra natal, referências musicais e questões sociais. Aprendi sem perguntar a resolver meu problema, olhando o sol cor de gema e a lua cheia de graça, dando expansão que eu faça do que eu quiser um poema. A inspiração vem do momento, surge do momento. Reconhecido por sua contribuição à cultura popular, Chechel foi agraciado com o título de Patrimônio Imaterial da Cultura Popular do Rio Grande do Norte e ocupou a cadeira de número 30 da Academia Norte Rio-Grandense de Literatura de Cordel. Quando eu era menino, o transporte que havia não tinha caixa de marcha, volante, nem bateria, nem queimava combustível, nem gente nele morria. Meu nome é João Gomes Sobrinho, mas na minha região tem um passarinho muito cantador, chamado Chechel, e eu cantava muito bom, bonito, e o povo me botaram o apelido do passarinho. A vida é um lazer do passarinho no mato, bebe água no regato juntinho a seu bem-querer, de tudo tem pra comer no cardápio do jardim, mesmo que seja cupim, faz bem a sua garganta, pode dizer quando canta, foi Deus que me fez assim. Eu nasci no dia 13 de maio de 1938. Sou filho natural de Santo Antônio do Salto da Onça. Comecei a fazer verso com 9 anos de idade. E a escrever e cantar com 12. Papai ia para a feira e trazia cordel. Essa paixão pelo cordel começou pelos namoros, as namoradas, rompendo o namoro com o amante ia para eu fazer um verso para ela se reconciliar de novo. E com o pouco eu estava fazendo para mim e sem ser mais para as namoradas dos outros. Na mata verde florida, o passarinho tem tudo do maior ao mais miúdo para viver feliz da vida. Tem refeição e dormida, aonde tudo é pureza, amor, perfume, beleza, de variáveis sabores, pode cantar entre as flores, sou rico por natureza. Mesmo na terceira idade, continuou ativo na produção cultural, aprendendo a tocar violino aos 71 anos de idade e lançando um livro, Cantos de Amanhã. Agradeço ao meu Deus por ter nascido com o dom de poeta popular. Consegui aprender sem estudar, sou discípulo da Suprema Faculdade. Quando recito numa universidade, escuto o reitor me aplaudir, só Deus tem o poder de construir um poeta da minha qualidade. O agricultor gosta muito de um cachorro bom de caça, um enxado de terriba, uma foice, uma cabaça. Morre com 110 anos, de flagelado não passa. Sou daqui de Santo Antônio, lugar que a onça saltou. Sou da terra de Chechel, poeta que me inspirou. Sou Gelson de Vil Pessoa, sou de uma terra tão boa que falo nela onde eu vou. Eu conheci o poeta Chechel há muito tempo.
Eu era menino, eu morava lá na rua do mercado, ele morava, e o poeta Nestor Marinho morava lá perto, que é outro grande poeta, e Xexé era bem mais novo, isso era final dos anos 70, começo dos anos 80, e eu lá conhecia Xexé, mas não sabia o que era poesia. Eu me encantava com aquilo lá, ia para casa do poeta Nestor Marinho, mas não sabia o que era poesia, sei que eu me encantava. E o tempo passou, né, e eu conheci a poesia também lá na casa do poeta Crispiniano Neto, que tinha várias poesias, e Xexé estava sempre nesses lugares. E foi aí que eu conheci Xexé, mas não tinha muita proximidade com ele. A partir dos anos 90 eu comecei a ter uma grande proximidade com Xexé, e Xexé sempre ligava para mim. Quando eu não ligava, ele ligava, e assim a gente teve essa grande amizade muito, muito forte. E onde você via Xexé, era eu e Xexé. Isso é uma coisa muito bacana, né? E eu me lembro que uma vez eu estava numa lanchonete com o meu sobrinho, o doutor Everton Lemos, e tinha um rapaz lá de Campestre. Aí ele disse assim: rapaz, que teve lá em Campestre se apresentando foi o poeta Xexé. Aí Vetinho olhou para ele, né, e disse: olha só, tá aqui já as pessoas, se Xexé fosse Dom Quixote, ele seria o Sancho Pança dele. E nisso eu peguei esse mote: sendo Xexé o Dom Quixote, seu Sancho Pança eu seria. Aí desenvolvi um verso em sextilha em homenagem ao meu mestre Xexé. Lages, meu berço querido, abençoado torrão, que me deu inspiração para tudo quanto escrevi. Agradeço o grande mestre lá do céu ter me ensinado fazer poema inspirado da terra onde nasci. Beijando a rosa singela, tirei uma muda dela sem deixar cicatriz. No caule nem na raiz, vim pra casa ela ficou, no mato que se criou. E a muda que eu tirei, no meu terreiro plantei, nem uma folha murchou. Bela, risonha e fagueira, aguardando a primavera, quando a brisa lhe acelera, recompensa com fragrância dos tempos da minha infância, e nostalgia já era. Verso rimado é verso rimado. E a poesia no verso é a essência da poesia. Tem verso com poesia e verso rimado sem poesia. Sou nato da terra que a onça saltou, tornei-me membro do seu ABC, sou seu patrimônio de cultura viva. E quando o público pergunta cadê, eu estou debaixo da minha roseira cantando o poema que fiz para vocês. Num feriado junino, fui declamar num festim, vi um concris na gaiola, cumprindo pena sem fim, quando me viu começou a cantar suplicando assim: Xexé, publique o boato da minha situação, fazendo versos capazes de sugerir emoção, é essa a única esperança da minha libertação. O concris fora da cela, com a amante de lado, reconheceu-me de longe, cantou bonito dobrado, dizendo a meu entender: poeta, muito obrigado. E eu saí todo empolgado, que nem o Xexé Pachola, cantando com sabiá e patativa de gola, feliz por ter libertado meu colega da gaiola. Aí eu fiz essa homenagem ao meu mestre Xexé. Sendo Xexé o Dom Quixote, seu Sancho Pança eu seria. Santo Antônio é a cidade que com certeza tem sorte de ter um filho ilustre, Xexé, um poeta forte, que hoje é patrimônio do Rio Grande do Norte. Ele é patrimônio vivo que nos causa alegria, um poeta que escreve com uma maior maestria, sendo Xexé o Dom Quixote, seu Sancho Pança eu seria. Everton Lemos falou numa conversa outro dia: sendo Xexé o Dom Quixote, seu Sancho Pança eu seria. Então eu observei que isto aconteceria. Sendo Xexé o Dom Quixote, seu Sancho Pança eu seria, pois acompanho seus passos com a maior alegria. Sem o seu ensinamento, lhe digo nesse momento: poeta,
eu não seria. No caminhar cultural, encontrei Chechel um dia e tive a felicidade de ter sua companhia. Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Caminhando com Chechel, eu formulei parceria, porque ele me ensinava a vecejar todo dia. Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Com Chechel eu aprendi a fazer boa poesia, mas com este professor, quem é que não aprendia? Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Para ser o Sancho Panza, tenho que ter parceria. E eu encontrei em Chechel o amigo e eu queria. Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Chechel no seu alazão, tendo a musa como guia, e eu montado num jumento, sendo a sua companhia. Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Chechel Dom Quixote, que Vetinho me dizia, e eu sou o Sancho Panza dentro da minha poesia. Sendo Chechel Dom Quixote, seu Sancho Panza eu seria. Ao meu mestre Chechel, com muito carinho. Chechel faleceu em 29 de maio de 2019, aos 81 anos, deixando um legado significativo para a poesia popular brasileira.